Eu sou o Luiz, monitor de transportes não motorizados, e esse vídeo vai ser focado nos indicadores BEC e nas opções que vocês vão ter para avaliar esses indicadores. Beleza? Vamos lá? Bom, começando aqui, né, na parte dos indicadores, a gente tem primeiramente esses dois indicadores, né? Bom, presença diária marcada para o tráfego de bicicletas. E essas aqui são as nossas opções que a gente pode marcar. Então, se ela é uma ciclofaixa com estacionamento adjacente à direita, se ela é uma ciclofaixa com calçada adjacente à direita sem estacionamento, se ela é uma ciclofaixa com pista de transporte público adjacente à direita, ciclofaixa com faixa de rodagem adjacente à direita, pista de tráfego compartilhado ou demarcações exclusivas para bicicletas, ciclofaixa compartilhada com estacionamento, ciclovia ou nada. Nesse caso, nada se não tiver nem ciclovia, nem ciclofaixa, se não tiver nada naquele trecho que a gente está avaliando. Então, essa informação a gente precisa avaliar para saber como é que é a infraestrutura que tem em cada via, né, em cada trecho, para a gente fazer essa identificação. Primeiramente, né, para a gente fazer essa identificação da ciclofaixa, né, da ciclofaixa ou da ciclovia. A largura, é, além de existir, né, de ter a ciclovia ou ciclofaixa, a gente também tem que ver a largura, né, a largura útil que ela vai apresentar para o ciclista. Então, nessa opção, nesse indicador, a gente tem essas opções, né? Menor que 1,20, de 1,20 a 2,50, de 2,50 a 3,20, de 3,20 a 4 metros. Ou nada se não tiver nenhuma ciclovia ou ciclofaixa. Bom, lembrando que pelo Código Brasileiro de Trânsito, né, uma largura de faixa de bicicleta menor que 1,20, ela não está nos padrões aceitáveis, né? Ela não está no padrão, ela está fora do padrão. Então, vocês vão ter que pegar pelo Google Street View e visualizar, né, no trecho. É importante também que vocês vejam se essa largura da faixa ela é uniforme em todo o trecho, né? Então, se não tem nenhum afunilamento, se não tem nada desse tipo, se ela é constante ou não. Então, vocês vão ter que medir, né, essa largura, estimar essa largura de faixa e simplesmente preencher aqui nas opções que vocês encontrarem, né? Eu acho que esse indicador, assim, ele não tem muita dúvida, vocês podem ter um pouco de dificuldade para encontrar, né, esse valor preciso, mas dentre essas faixas de valores aqui, vocês vão poder perceber que até que vai ser tranquilo de estimar essa largura de faixa pelo Google Street View. Continuando aqui, né, na parte de marcação da faixa de bicicletas, nesse indicador vocês vão ter as seguintes opções: nada, uma faixa do lado esquerdo da ciclovia, ciclofaixa e faixa em ambos os lados. Então aqui também é bem direto, né? Vocês vão ver pelo Google Street View e vão identificar facilmente, né? Se ela é uma faixa, uma ciclofaixa que ela tem nos dois lados, né? Ou se é só de um lado ou se não tem nenhuma. A conectividade da faixa de bicicletas, né? E aqui nesse indicador vocês vão ter a opção de sim ou não. Então, esse indicador ele é importante porque além de ter a infraestrutura de ciclofaixa, ciclovia, é importante que essa estrutura, né, que essa infraestrutura ela tenha uma conectividade, né, que ela possa fornecer uma rota para o usuário. Então a gente tem que ver principalmente, né, nos cruzamentos e no segmento dos trechos, né? A gente vê se há uma continuidade no próximo trecho que a gente vai avaliar, se ele continua, se ele há uma conectividade entre o trecho que a gente está analisando e o trecho seguinte. Né? É muito importante, né, que tenha essa conectividade. Então vocês vão marcar se tem ou se não tem. Tipo barra conexão no pavimento. Nesse indicador vocês vão poder analisar, né, vão ter as opções de superfície lisa, obstruções leves, com rachaduras, exemplo, né? Obstruções médias, aí desníveis de pavimento, obstruções pesadas, bueiros, solavancos, lombadas.
Ou nesse indicador, pode ter alguma alteração nos valores, né, nos resultados, dependendo da pessoa que está analisando, né, como que essa pessoa percebe é, esses problemas que ela vai encontrar na via. Então, se é uma superfície lisa, se não tem nada, nenhum problema, só clicar em superfície lisa. Agora, quando a gente tem alguns elementos que possam prejudicar, né, a circulação do ciclista, aí a gente tem que analisar e tem que tentar mensurar e analisar, né, como que vai interferir, né? A gente tem que tentar encaixar, né, esses problemas que a gente encontra na via em obstruções leves, obstruções médias e obstruções pesadas. E isso aqui, né, além de ser um problema que possa causar algum acidente, alguma coisa, né, ele também prejudica, né, a circulação, principalmente se tiver mais de uma pessoa utilizando essa via, se ela precisar fazer algum desvio, às vezes ela precisa entrar na na pista de rolamento, isso acaba sendo muito perigoso, então tenham bastante atenção com relação aos obstáculos que vão ter na ciclofaixa, na ciclovia que vocês estão analisando. Bom, aqui continuando, né, na parte dos indicadores, a gente tem o indicador de inclinação da rua, e as opções são menor que 5%, de 5% a 10%, de 10 a 15% ou maior que 15%. Bom, a inclinação da rua, ela afeta, né, no conforto do usuário, né? Uma via muito inclinada, ela vai gerar mais dificuldade para esse ciclista, né, se locomover. Então, aqui vocês podem fazer esse cálculo da inclinação da via ou procurar ou encontrar essa informação dessa inclinação diretamente lá na planilha dos logradouros, né, no QGIS. Interrupções por quilômetro. Aqui nas opções a gente tem mais que 5, menos que 5 ou nenhum. Então, essas interrupções por quilômetro, a gente analisa, por exemplo, se há alguma guia rebaixada, onde se há um espaço em que os veículos possam atravessar, né, a ciclofaixa, a ciclovia, né, geralmente em entrada de estabelecimento. Então, essas interrupções por quilômetro a gente tem que analisar, a gente vê quantas tem e coloca aqui na opção. Aí, por exemplo, a gente olha sempre para a parte da calçada, né, da guia. Se há uma guia rebaixada, se há algum estabelecimento onde o veículo possa sair da pista de rolamento e acessar, né, algum estacionamento ou algum estabelecimento que tenha na via e que ele vá passar na ciclofaixa, né, que ele vá passar entre a ciclofaixa. Isso pode acontecer acidentes, né, de veículo que está entrando na ciclofaixa com o ciclista que está utilizando. Presença de árvores. Bom, aqui a gente analisa, né, ela continuamente alinhadas, esporadicamente alinhadas ou sem árvores. As árvores, elas, além de proporcionar, né, uma beleza estética, elas também propiciam um conforto, sombra, abrigo. Então, nesse indicador, a gente vai ver se há árvores, né, como elas estão dispostas, né, nesse trecho que a gente está analisando. Uma dica aqui para analisar vocês podem ver por cima mesmo, né, na visão de cima, no Google Street View, e ver quanto do trecho que vocês estão analisando está ocupado por árvores, né, se há a presença de árvores. Daí, por essa visão superior, vocês vão poder conseguir, né, estimar melhor se elas estão continuamente alinhadas, praticamente alinhadas ou sem árvores. Essa visão superior, ela para esse indicador, eu acredito que seja melhor do que uma visão assim, né, naquele plano que vocês estão analisando a ciclofaixa mesmo. Então, vejam, né, a vista superior e para conferir, né, se essa presença de árvores e como que elas estão dispostas. Limite de velocidade, né? Nesse indicador, a gente vai avaliar a velocidade que os veículos motorizados trafegam pela pista. No caso, as opções são 30 km por hora, 40 km por hora ou mais de 60 km por hora. Bom,
A gente tem, né, na última década, a gente teve mais de 9 mil mortes, né, ciclistas no trânsito, no Brasil, só no Brasil. Então, a velocidade do veículo, ela é uma questão importante para a segurança do ciclista, né? Alguns dados, né, nos mostram que a gravidade do atropelamento ele é proporcional à velocidade que o veículo motorizado está trafegando, sendo que uma velocidade de veículo inferior a 40 km por hora, o risco de morte ele gira em torno de 30%. Quando essa velocidade sobe para 60 km por hora, o risco de morte sobe também para 85%. Então, é uma informação importante, né, com relação à segurança. Então, quanto maior for a velocidade dos veículos, menos segurança a gente vai ter para o ciclista. Então, é uma informação muito importante com relação à segurança, limite de velocidade. Então, aqui vocês ou vão verificar se há alguma placa indicando a velocidade, né, do trecho que vocês estão analisando, ou vocês pegam em outro meio, pelo Google Maps, média de veículos por dia. Então, aqui a gente vai ter uma estimativa, né, do fluxo de veículos que vai ter naquela determinada via. Então, as opções são menos que 1.000, de 1.000 a 5.000, de 5.000 a 10.000 e de mais de 10.000. Então, essa informação aqui, ou vocês vão ter que pegar por outros meios de contagem, né, ou em alguma planilha que vai ser disponibilizada. Então, essa é uma informação que a gente não consegue pegar pelo Google Street View, né? Tem que ser por fora. Assim como a porcentagem de veículos pesados, né? Porcentagem de veículos pesados a gente vai poder analisar aqui de menor que 5%, de 5% a 10%, de 10% a 20% ou maior que 20%. Então, a gente faz essa análise do fluxo, né, de veículos, de quanto tem esses veículos e qual a porcentagem desses fluxos de veículos configura como veículo pesado. Que uma das grandes taxas, né, de fatalidade em acidentes também com ciclistas ou com pedestres se dá por colisões, né, com atropelamentos por veículos pesados. Então é importante a gente ter essa informação aqui. Quanto mais veículo pesado a gente estiver trafegando pela via, menos seguro será para o ciclista e para o pedestre. E voltando um pouco, né, aos dados ali que eu falei de acidentes ciclistas, né, a gente tem que 3 estados, né, concentram mais de 1/3 dessas mortes, né, sendo São Paulo o primeiro colocado, seguido de Paraná e Santa Catarina. Então, a gente está no estado que é o terceiro estado em ocorrência de mortes. Então, a gente tem que, é muito importante, né, a gente continuar fazendo essas análises e identificar os pontos críticos para que a gente possa melhorar essa situação. E também para se ter uma ideia aqui da velocidade, né, do limite de velocidade também, outro dado que a gente tem é que quando essa velocidade aumenta para 80 km por hora, no caso, o risco de morte ele é praticamente 100%. Então, aí a gente vê, né, como que a velocidade do veículo motorizado interfere na segurança do pedestre e do ciclista, né? Então, a gente procura sempre, em vias urbanas, né, a gente preza por ter velocidades de veículos menor, para que tenha mais segurança tanto para ciclistas como pedestres. E uma dica, né, que se tem no Código Brasileiro de Trânsito, né, uma dica para ciclistas é que sempre andem, né, no mesmo sentido do fluxo de veículos, né, nunca andar na contramão, porque esse impacto, essa colisão que possa acontecer, né, se os veículos, né, estão frontais, né, estão andando na contramão dos veículos pesados, ela é maior, né, um risco maior. Então, para os ciclistas é também importante que se tenha essa consciência de sempre no mesmo fluxo que os veículos motorizados estão trafegando. O que não é possível em alguns momentos onde a gente só tem, né, a faixa, a ciclovia, a ciclofaixa em apenas um lado, né, da via. Né? Então, dependendo do sentido que o ciclista vai estar trafegando, ele vai ter que estar no sentido contrário dos veículos. E
Isso também gera um risco. E lembrando, né, da prioridade no trânsito, pelo Código Brasileiro de Trânsito, a prioridade é sempre dos mais vulneráveis, né? Sempre a prioridade é primeiro dos pedestres, depois dos ciclistas e, por fim, os veículos motorizados. Continuando aqui, né, nos indicadores, a gente tem um indicador de estacionamento paralelo adjacente à faixa de bicicleta. E essas são as opções, né? Estacionamento transversal, aí essas medidas sempre por quilômetro, menor que 50, estacionamento transversal de 50 a 100, estacionamento transversal por quilômetro maior que 100, aí se tem um estacionamento paralelo, né, e as distâncias, ou se não tem estacionamento. Então, aqui, mais uma vez, é aquela questão, né, de analisar se pode haver um conflito, né, entre os veículos motorizados e a ciclovia ou ciclofaixa. No caso, a gente tem que visualizar se no trecho que a gente está analisando, se tem estacionamento ou transversal ou paralelo à ciclofaixa e colocar essa informação aqui, no caso, com a contagem, né? Com essa contagem de por quilômetro menor que 50, de 50 a 100, né, nessas faixas. Então, ela também é uma característica importante para a medida, né, a segurança dessa ciclofaixa e ciclovia. Se eu tenho muita dessa interferência, né, de veículos na ciclofaixa, menos seguro vai ser a ciclofaixa. Então, a gente tem que analisar, né, se há estacionamentos, porque essa quantidade de estacionamentos ela vai também nos dizer qual vai ser a interferência, né, dos veículos na ciclofaixa. Então, esse é um indicador também muito importante. Características de calmaria de tráfego. Aqui a gente vai contar, né, pegar pelo trecho e simplesmente contar se e as opções são 0, 1 ou 2, 3 ou 4 ou mais que 5. Essas características de calmaria de tráfego, elas podem ser faixas de pedestre, lombada, faixa elevada, tachões ou tartarugas, rotatórias, qualquer tipo de elemento de infraestrutura que vá reduzir a velocidade dos veículos. Então, quando a gente tem uma redução de velocidade dos veículos, uma calmaria do tráfego, mais seguro fica para o ciclista e para o pedestre. Então, quanto mais elementos, né, de calmaria de tráfego a gente tiver no trecho que a gente está analisando, mais seguro vai ser para o ciclista e para o pedestre. Daí aqui também é simples de fazer essa conferência. Se a gente está analisando um trecho que não tem, simplesmente não tem, e a contagem simples desses elementos. Então a gente tem que ficar também muito atento a todos esses elementos possíveis que tem, né? Lá no manual vocês têm mais exemplos de características, né, traffic count, e vocês vão poder ter uma base maior para analisar esse indicador. Bom, aqui, né, continuando com os indicadores, a gente tem um indicador aqui de número de pistas. Aí as opções são mais de 4, 3, 2, 1 ou sem pista. Sem pista definida, no caso. Então aqui a gente vai analisar, né, vai visualizar pelo quantas pistas para veículos ela tem. Então, no caso, quanto mais pistas, maior vai ser a velocidade dos veículos, menos seguro vai ser para os pedestres e ciclistas. Então, a gente tem que analisar essa questão, porque mais pistas a gente vai ter um maior tráfego, a gente vai ter uma maior velocidade, e isso é muito importante para a gente saber como vai ser a segurança daquela via para os ciclistas. Presença de sinalização da faixa de bicicletas. Então aqui a gente vai procurar se tem alguma placa de sinalização de ciclovia, ciclofaixa, se tem a demarcação, né, a demarcação horizontal na faixa. É simplesmente isso, é ver se tem e colocar sim ou não. Escala de iluminação bicicletas pedestres. Bom, aqui, como esse indicador ele é americano e foi adaptado, lá geralmente eles têm, né, uma iluminação exclusiva para calçada, para ciclofaixa, ciclovia. Aqui no Brasil a gente não tem, já a maior parte da iluminação ela é mais voltada para via, né, para a iluminação para os veículos motorizados.
Mas aí, no caso, a gente vai visualizar, né, os postes e dizer se ele tem iluminação, se sim público ou se não tem iluminação. Aí pode ser o poste mesmo das vias, né? Daí a gente faz essa conferência da escala de iluminação. Então, aqui, né, continuando os indicadores, a gente tem o indicador de bicicletário, se a gente vai analisar, né, nos trechos se há bicicletários sim ou não. Que é importante a gente ter um local onde a gente possa deixar a bicicleta, né, para acessar algum estabelecimento ou alguma praça, né, que a gente possa deixar o veículo, né, a bicicleta em um local seguro. Então, se há ou não bicicletário nesse trecho que a gente está analisando. Comércio ou uso comercial, a gente vai analisar quantos tem, né, em cada trecho, 3 ou mais, um ou dois ou se nenhum. Essa parte do comércio, ele está ligado, né, na característica de atração da ciclofaixa, né, do trecho que a gente vai analisar. E é importante também a gente sempre visualizar, né, dos dois lados da via, né? Não apenas num lado. Pode ser o comércio, o estabelecimento, estejam dos dois lados da via. Linha de visão. Bom, a linha de visão, ela pode ser, a gente tem, né, linha de visão obstruída ou comprometida, distância de visão adequada ou linha de visão limpa, nesses indicadores de linha de visão. Então, quanto melhor for a visibilidade do ciclista, né, para o ciclista do percurso que ele vai ocorrer, menos imprevistos ele vai ter, né, durante a sua rota. Então, uma dica que eu dou é quando a gente estiver analisando esse indicador, se a gente colocar a nosso observador, né, no ponto inicial do trecho, se a gente conseguir visualizar o nosso ponto final, né, o nosso ponto final do trecho, é característica de uma linha de visão limpa, né? Agora, se a gente tiver algum elemento que prejudica essa visão, pode ser uma curva muito acentuada, que a gente não consiga mais ter uma visão muito boa do percurso que a gente vai ter, pode ser um outdoor, pode ser uma fachada que esteja bloqueando, qualquer coisa, qualquer elemento que esteja bloqueando a visão, né, do ciclista. Pode ser uma rua que tem uma inclinação muito alta, né? A gente só consegue ter a visualização, a linha de visão até o ponto de inclinação. Então, qualquer coisa que a gente tenha a linha de visão comprometida, daí a gente tem que colocar aqui. Então, uma distância de visão adequada, uma linha de visão comprometida, obstruída, uma linha de visão limpa. Então, a gente vê assim, se tem alguma coisa que limita a visão do ciclista, a gente tem que tentar mensurar ela para encaixar nessas opções. Mas lembrando, no caso, se a gente tiver uma linha de visão limpa, é a parte mais fácil, né? A parte mais simples de identificar. Agora, uma distância de visão adequada, o que seria uma distância de visão adequada? Se essa visão está obstruída, comprometida, aí tem que ser analisada, avaliada individualmente, cada caso. E daí, por fim, né, quando vocês analisarem todos os indicadores, vai estar classificado, né, lá no final, lá embaixo, o score que esse trecho obteve, né, de acordo com a avaliação que vocês fizeram nos indicadores. Então, além de ter uma classificação, né, do score back total, ele vai ter também esses parciais, né, de design da rua, tráfego, segurança e uso do solo. Então, quando a gente tem esses dados também separados, a gente vai saber, conseguir, né, identificar quais são os elementos que estão piores e quais que estão melhores. Isso vai auxiliar e vai ajudar a gente na parte de tomada de decisão para interferências, né, para a gente fazer melhorias, né, intervenções na via e destinar, né, recursos e os projetos para melhorar aquilo que está pior, primeiramente no caso. Então é isso, né? Esse foi o vídeo dos indicadores back e as opções que a gente tem em cada indicador. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem nessa avaliação, né, desses indicadores, vocês também podem me procurar no meu horário de monitoria, que eu vou estar lá para ajudar e a gente pode conversar melhor,
É isso? Beleza? Bom trabalho.